Fala, queridos amados, Rafael de novo aqui com vocês, tá? Vamos começar uma aula de BH. Não é banco de horas e muito menos banheira de hidroginásticas. Balanço hídrico, galera. Primeiro fundamento de balanço hídrico. O que significa o balanço hídrico? Balanço hídrico é nada mais, nada menos tudo que entra e sai de solução do seu paciente num período de 24 horas. Como assim? Toda a água que é ingerida, todo o comprimido que é ingerido, toda a medicação que é ingerida, toda a solução que é ingerida e toda a solução que é expelida, ou seja, as fezes, seja evacuação, no caso, seja vômito, seja a urina. Então, tudo que entra e tudo que sai do seu paciente dentro do período de 24 horas, registrado hora por hora, é considerado balanço, é um sistema chamado balanço hídrico, tá bom, gente? Então, qualquer balanço hídrico, ele sempre vem munido das primeiras informações, que são os sinais vitais. Aqui, como eu falei, né, é um balanço hídrico, ele é compreendido dentro de um período de 24 horas, que é de 7 da manhã, 8, 9, 10, até as 6 horas da manhã do dia seguinte. E aqui, pressão arterial, começando com pressão arterial, tá? Vamos começar aqui, cada quadradinho que ele é representante de 1 hora, como a gente vê, aqui nem batalha naval, gente. Cada fileira é 1 hora e cada coluna, né? Cada fileira é 1 hora e cada coluna é um valor. No caso aqui é a pressão arterial. Vamos botar aqui 12, vamos dar um exemplo aqui, né? 7 horas da manhã, uma pressão arterial de 12 por 8. Vamos botar aqui 120 por 80, 12 por 8. E uma PAM. O que é PAM? Pressão arterial média de 90. Vamos dar um exemplo, tá? Galera, o que é isso aqui? Pressão arterial, como a gente sabe, a famosa pressão, nossa pressão, né? Na pressão arterial. A gente começa colocando aqui do paciente, vamos verificar. Cheguei lá no paciente, verifiquei às 7 horas da manhã. O paciente está com pressão arterial 12 por 8 e com a pressão arterial média, tá? Quem não sabe, pressão arterial média aí, uma pesquisada rápida aí na internet e tira suas dúvidas aí sobre pressão arterial média. E deu 90 aqui no paciente, dando um grande exemplo, tá? Tô verificando aqui, verifiquei a frequência cardíaca do meu colega aqui, no paciente, deu 70, frequência cardíaca por minuto, tá? E a frequência respiratória deu 16, temperatura 36,7, tá? A dor do meu paciente, que também é considerado um sinal vital, tá bom? Dor também é considerado um sinal vital, deu 3. O paciente está sentindo um pouco de dor, numa escala de 1, de 0 a 10, tá? Deu 3. E SpO2, que é saturação por oxigênio, deu 97, tá? SpO2, saturação por oxigênio, isso aqui. Foram alguns outros valores mais específicos. Galera, esse balanço hídrico aqui, que eu estou mostrando para vocês, geralmente ele é utilizado, em geral, né, com maior frequência, ele é utilizado dentro de CTIs ou UTIs, né? Eles são utilizados mais nesses setores, tá? Aí quando a gente acompanha aqui, gente, a gente já sabe que cada coluna, cada fileira, ela corresponde a um valor de hora, né, por hora, e cada coluna a referência do que deve ser colocado. Como eu coloquei aqui no exemplo, pressão arterial, pressão arterial média, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação por oxigênio e por aí vai os outros valores. Aí logo segue, em geral, destacado os antibióticos. Vamos botar aqui um antibiótico, amoxicilina, tá? Então, rascunho aqui rápido. Uma amoxicilina aí, que ele é instalado a cada de 8 a 8 horas. E sobre a prescrição médica, vamos supor que ele está lá. A amoxicilina foi instalado às 10 horas da manhã. Vem aqui, 10 horas da manhã, uma amoxicilina, 100 ml de amoxicilina foi introduzido no meu paciente. Vamos dar um exemplo, que é uma amoxicilina venosa, né? Geralmente os antibióticos, no mínimo, eles são diluídos num volume de 100 ml. Então, de 8 a 8 horas, 10 horas da manhã foi instalado um. Próximo vai ser instalado. Se for instalado 10 horas da manhã, o próximo vai ser às 18 horas. Tá bom, gente? E por aí em diante, pulando de 8 em 8 horas, sempre seguindo a prescrição médica. Ah, Rafael, tem mais um outro antibiótico lá, vamos botar aqui, Kefazol, né? Kefazol, vou dar um exemplo.
tem mais um outro antibiótico lá, que ele só vai ser instalado só às 8 horas da noite e às 6 da manhã. Eu vou colocar lá às 8 horas da noite e às 6 horas da manhã. Lembra não? Coluna do Kefazol e os horários correspondidos, sempre assim, tá bom, gente? Ou seja, é que nem batalha naval. Você vai olhar na prescrição lá, tem um antibiótico que é para ser instalado, não sei, umas 6 horas da manhã, vou dar um exemplo. Então é basicamente assim que funciona, né? Assim, os princípios do balanço hídrico, tá? Cada fileira sempre vai corresponder à hora e cada coluna os valores referenciais. A gente já pula aqui em seguida, vamos dar um exemplo. ml hora, geralmente esse aqui em infusões, né? Infusões, quando falamos de ml hora, falamos de infusões contínuas. Como assim, Rafael? As infusões contínuas são aquelas que o nome já diz, contínuas, eles não param, são continuas, né? Elas são contínuas. Dou um exemplo que eu estou com um paciente aí na prescrição médica, onde ele é administrado a cada 24 horas 1000 ml de soro fisiológico. Eu vou destacar aqui, ó, soro fisiológico, né? Vamos botar assim, 0,9%. E a cada 24 horas é instalado 1000 ml de soro. Então, a cada hora, né? A cada hora, se eu pegar esses 1000 ml de soro aqui, dividir por 24, a cada hora vai dar um aproximado de 42 ml de solução. Então, ou seja, 42 ml por hora de solução. Ou seja, a cada quadradinho aqui, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu vou colocar 42 ml hora, 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 até seguir a coluna dele por completo. Ah, Rafael, mas aí no meio do dia aí, o médico foi lá e mudou a prescrição, mudou a solução, não vai ser mais soro fisiológico, vai ser um outro tipo de soro, ou ele simplesmente não vai tomar mais 1000 ml de soro, vai tomar só 500, você para onde foi prescrito, né? Onde o médico prescreveu, 2 horas da tarde ele mudou a vazão, mudou o soro. Você vai parar aqui, vamos dar um exemplo aqui, ele parou aqui meio-dia e em uma hora da tarde começou uma nova vazão de só 500 ml de soro por 24 horas, que dá aproximadamente 21 ml hora, tá? Você vai fazer o somatório desse aqui, tá? Que dá aproximadamente 252 ml que foram infundidos, uma parcial de 6 horas, tá? E vai seguir uma nova vazão. Pronto. Ah, Rafael, ele parou aqui nas 18 horas, ele quer botar agora um soro glicosado. Beleza, soro glicosado 5%. O que você vai fazer? Você vai fazer o somatório aqui de onde você parou, tá? Colocar na parcial de 6 horas. Tá aqui, ó. Parcial de 6 horas, tá? Parcial de 6 horas, vou colocar o quanto foi infundido, que dá aproximadamente 126. E vou começar uma nova vazão a partir daqui, tá? Ó, sempre na coluna correspondente, com horário correspondente, tá? E vamos supor que 7 horas da noite ele mudou para um soro glicosado a 10%, a 21 ml hora. Vou aqui, 21 ml hora, 21 ml hora, 21 ml hora, 21 ml hora, 21 ml hora. Basicamente assim vai seguir. Mudou a prescrição, você muda aqui no balanço, tá? O balanço hídrico, o importante que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte, né? Como eu disse no início, é tudo que entra e tudo que sai do paciente no intervalo de 24 horas, tá? E cada hora é importante ter esse acompanhamento, tá? O que tá mudando, o que não está mudando, quais são as alterações, tá? E geralmente em todos os balanços hídricos, né? Eles fecham um balanço de uma parcial, eles fazem uma parcial de tudo que rolou dentro das 24 horas, tá? Aqui, ó, acumulado nas 24 horas anteriores, tá? Vamos supor que o paciente está internado mais tempo aí e já foi feito um balanço desse aí no dia anterior, nas 24 horas anteriores do paciente. Aqui vai ter ingerido quanto foi de vioral no paciente, tá? Vioral, tudo que foi ingerido de vioral no paciente. Vamos dar um exemplo, no total de 24 horas de medicação via oral, né? Quando a gente fala de medicação via oral, um paciente que consegue ingerir, tá? Vamos supor que ele vai tomar um comprimido às 8 horas da noite, tá? Um paciente que geralmente ingere via oral,
ele toma um comprimido com meio copo d'água, né? Então, eu coloco aqui meio copo d'água descartável, a gente se baseia basicamente por 100 ml. Então, quando a gente fala de comprimido para ingestão de via oral, a gente coloca sempre 100 ml pelo fato de 100 ml ser meio copo d'água, fazer a referência de meio copo d'água para um comprimido, tá? Rafael, se for mais comprimidos, você pode colocar 200 ml, tá? Acima de um comprimido, você sempre coloca 200 ml de água, que é sempre uma base assim bem importante, uma base assim de um copo de água cheio. Então, vamos supor, eu consigo tomar 4, 5 comprimidos com um copo de água cheia. Você vai colocar lá 200 ml. Se ele tomar mais de um copo para poder ingerir mais comprimidos, aí você coloca lá 300, 400 ml. Em sonda nasointeral ou catéter nasointeral ou GTT, aí já é um valor mais diferente. Exemplo, já é um valor diferente, porque para poder ingerir um comprimido em sonda nasointeral e em GTT, tá? Os comprimidos são macerados, são esmagados, são triturados. Então, geralmente a gente considera o valor de 60 ml. Por quê? Porque sempre antes e depois de você ingerir qualquer solução, na nasointeral ou na GTT, tá? Você administra 20 ml de água filtradas e depois da solução, mais 20 ml de água filtrada. Exemplo, eu macerei um comprimido, tá? Deixei lá diluído para poder administrar ao paciente. Antes de administrar, eu vou administrar 20 ml de água filtrada. Logo, eu vou colocar mais 20 ml de solução, né? Diluída. E logo eu vou fazer mais 20 ml de água filtrada para poder lavar o percurso do comprimido, o percurso da solução. Fora dieta via oral, vamos supor que o paciente tomou café da manhã, dependendo da quantidade do café da manhã, tomou um copo de Nescau com pão, dá uns cerca de 300 ml, ou uma vitamina de 300 ml mais um copo de suco, aí vai para 500 ml. Então você sempre vai colocando os valores de referências com a coluna de horário, tá? Nunca esquecendo isso, valores de referências com a coluna de horário. Entendeu, gente? Então, balanço hídrico, gente, é uma panorâmica dele, fora as perdas também, né? Os eliminados aqui. Como assim, Rafael? Como eu falei, balanço hídrico é tudo que entra no paciente, tudo que sai. Então, tudo que é diurese, resíduo gástrico no caso pode ser vômito também, tá? Função intestinal, como fezes e tudo mais, tudo isso também é calculado para que seja controlado o quanto o paciente está perdendo. Não adianta você só falar o quanto está entrando no paciente, tá? O quanto está entrando no paciente, introduzindo no paciente, para ter uma métrica de quanto ele está ganhando. Tem que saber quanto ele está perdendo também. De repente é um paciente que está ingerindo muito líquido e urinando pouco líquido. Então ele está retendo bastante líquido no corpo dele. Isso é importante saber para ver se vai entrar alguma medicação, vai ser realizada alguma conduta para ser regulado essa função no corpo dele. Galera, espero ter ajudado, tá? Próxima semana aí tem mais conteúdos aí, durante os dias tem mais conteúdos de stories, espero que vocês acompanhem e tenham gostado do vídeo, tá bom? Grande abraço a todos, dúvidas aí pode chamar no privado, pode jogar nas caixinhas de mensagens e fiquem com Deus.